Seja bem-vindo ao Multiplica. Nesta série nós vamos conversar sobre a liberdade que Cristo traz para a nossa vida com uma história fascinante que está lá no livro de Marcos, Marcos capítulo 5. Que tipo de liberdade Jesus traz para a sua vida? No livro de Marcos capítulo 5, do versículo 1 a 20, nós temos uma história muito impactante, uma história forte, que fala sobre um homem que era possesso por espíritos imundos e ele vivia num cemitério, entre os sepulcros, diz a história. Ele vivia acorrentado, ele vivia com algemas, em cadeias, e mesmo aquelas algemas e cadeias não davam conta de segurá-lo. Num certo dia, Jesus atravessou para aquela região, e ele chegou ali, naquela região conhecida como dos Gerazenos. E logo que aquele homem viu Jesus, ele correu em direção a Jesus e se prostrou diante de Jesus e exclamou assim em alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes." O Espírito já havia reconhecido quem era Jesus, e ele sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Interessante, não é mesmo? Pessoas comuns não entendiam, mas o diabo sabia quem era Jesus, e sabia qual era o propósito dele. Jesus estava ali para libertar aquele homem. Então Jesus disse: "Espírito imundo, saia desse homem." E perguntou inclusive: "Qual é o teu nome?" E respondeu ele, aquele espírito: "Eu sou Legião. Legião é o meu nome, porque nós somos muitos." Legião era uma unidade de soldados romanos, que variava de 3 a 6 mil homens. E aí, então ele rogou encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Então pastava ali, perto daquela região, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos então rogaram para Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que nós entremos neles." E Jesus então permitiu. Eles saíram, entraram naqueles porcos, e aquela manada, que era cerca de 2.000, diz a história ali, versículo 13 de Marcos capítulo 5, precipitou-se despenhadeiro abaixo, e caíram dentro do mar e se afogaram, e os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos tudo aquilo que havia acontecido. Algo simplesmente incrível, algo fenomenal, não é mesmo? E a história continua. Aquele povo todo da cidade saiu para ver o que acontecera, e eles viram Jesus, viram o endemoniado que tivera aquela legião de espíritos. Ele está sentado, ele está em perfeito juízo, ele está tranquilo, ele está calmo, e todos ficaram com medo. Diz que todos temeram. E aqueles que haviam presenciado os fatos contaram tudo àquela multidão o que tinha acontecido, contaram sobre os porcos. E então eles passaram a pedir para Jesus, diz, rogar para que Jesus se retirasse da terra deles. Jesus entrou no barquinho de novo, né? E o endemoniado, enquanto Jesus entrava no barquinho, pediu para Jesus, na realidade suplicava para Jesus, dizendo: "Deixe-me ir com o Senhor, deixe-me ir com o Senhor." Mas Jesus diz: "Não, você vai para a tua casa, para os teus familiares, e anuncia tudo o que o Senhor fez e como Ele teve compaixão de você." Jesus entrou naquela região, Jesus entrou naquele lugar, no meio daqueles sepulcros, Jesus entrou naquela vida para trazer a liberdade. O diabo estava ali presente, na forma de uma legião de espíritos, e ele estava ali para escravizar, para controlar aquele homem, para destruir aquele homem e para separar aquele homem, inclusive, de Deus e dos próprios familiares, das pessoas com quem ele convivia. Mas Jesus entra e Jesus faz exatamente o oposto. O alvo de Jesus é trazer a libertação, é unir as pessoas aos seus familiares. É isso que o Evangelho faz, e é trazer a salvação para aqueles que estão sem esperança e perdidos no escuro. A Bíblia diz, Jesus fala inclusive: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." O diabo, às vezes, ele escraviza as pessoas oferecendo uma sensação de liberdade, mas na realidade ele acaba fazendo ali uma vítima. Mas Jesus entra e ele nos tira daquele estado, e ele nos traz a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquele homem teve um encontro com a verdade. Aquele homem teve um encontro com Cristo.
quando você tiver um encontro com a verdade, quando você encarar a verdade nos olhos, quando você tiver um encontro com Cristo, aí então você será liberto. Talvez você esteja escravo de alguma coisa hoje, eu não sei o que. Algum vício, alguma maneira de ser, de falar, de agir, de tratar as pessoas, você continua escravo de alguma coisa. E Jesus está oferecendo exatamente o oposto, a liberdade para você nesse dia.